Olá, seja muito bem-vindo ao 18º dia do nosso alinhamento integrativo, alinhando corpo, alma e espírito, trazendo mais leveza, mais amorosidade, mais fluidez em todas as áreas das nossas vidas. E sim, pode ser que uns dias mais densos, outros menos, uns dias mais leves, uns dias o que eu falo aqui faça mais sentido, outros dias o que eu falo aqui confronta um tanto mais, traz um tanto mais de uma guerra interna, uma discordância que nos leva a um desconforto que pensamos em desistir, já não ouvir mais a Suzy, não mais estar aqui, e tá tudo certo. O processo todo, o caminho de autoconhecimento, o caminho de cura, o caminho de escolher se priorizar, se conhecer, se amar, ele sim, ele é bem tortuoso, ele é desafiador, nem todo dia a gente vai querer, nem todo dia nós vamos estar dispostos. Tipo criança birrenta mesmo, sabe? Todos nós carregamos essa criança birrenta, de ao acordarmos, começarmos a fazer birra conosco mesmo. Então, hoje eu não quero, hoje eu não vou pra academia, hoje eu não vou comer direito, hoje não isso, hoje não aquilo. Ou já acorda confrontando as pessoas de casa, já diz um bom dia meio atravessado, já tem uma cara feia, uma murmuração, uma reclamação. Todos nós somos assim. E é para esse lugar que eu quero trazer todos nós hoje, porque já andamos um tanto mais do que o meio do caminho. E sim, foram trazidos muitos conhecimentos a serviço da vida, foi trazido muita clareza, muito entendimento, de forma, obviamente, muito superficial, mas o suficiente para que possamos escolher esse novo trilhar em 2026. O suficiente para que possamos compreender de que é possível, sim, ter uma vida mais leve, mais próspera, mais abundante em todas as áreas das nossas vidas. E que, sim, é possível, acima de qualquer coisa, curar o nosso coração, curar as feridas que tanto doem em nós, que tanto nos atormentam em tantos sentidos e que muitas das vezes, muitos de nós que aqui estamos, passamos até aqui sem nem percebermos que nos comportávamos da maneira que comportávamos, fazíamos o que fazíamos por conta dessas feridas registradas internamente. E hoje, diante de tudo que a gente já viu, decisões, o tempo, limites, já falamos sobre vícios, já falamos sobre as leis sistêmicas que nos regem, que nos conduzem e nem sabíamos disso. Já falamos sobre relacionamentos, o poder das palavras, as nossas feridas emocionais, os sabotadores, né, os 5P sabotadores da nossa vida. Já falamos sobre várias coisas, já trouxemos muita coisa à luz. Mas diante de tudo que já foi falado, o que eu quero trazer para nós hoje de clareza são as distrações. As distrações que nos roubam no meio do caminho, as distrações que nos tiram do percurso, do processo de autoconhecimento, do processo de cura, do processo de equalizarmos essa nossa criança interna ferida, porque sim, as feridas emocionais, elas aconteceram, foram registradas lá na nossa criança, lá na nossa infância. Então, muitas vezes, ao olharmos para essas feridas, nós ativamos as nossas crianças, nós ativamos a criança interna que habita em nós. E ativando essa criança, muitas vezes nós paramos no meio do percurso porque ativamos a criança. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Ativamos a criança está aqui, ativada, e aí a criança começa a dominar, e aí a gente começa a olhar para essa criança. E essa criança que somos nós mesmos, tudo que nós passamos, todas as histórias que reverberaram em nós, todas as histórias que reverberaram lá atrás, nós trazemos e colocamos aqui num pedestal. E aí essa criança, por exemplo, ela foi abandonada. Ela foi abandonada porque os pais precisaram trabalhar, essa criança ela foi abandonada porque ela foi criada mais por seus irmãos do que pelos pais, porque os pais precisavam ir trabalhar, ir para as indústrias, para a roça, enfim, independente do que os pais faziam ou fizeram. Essa criança ela precisou ficar. E quando ela precisou ficar, a ferida do abandono foi instalada. E daí você estava lá, ouvindo as feridas, a Suzy narrando todas as histórias, e aí a ferida foi ativada e a criança ficou ali. E aí você olha para a tua criança, aí você chora, você foi profundamente, você identificou a sua ferida, você identificou tudo que te trouxe até aqui, e aí você trouxe e colocou isso no pedestal. Quando você dá muita ênfase para aquilo que foi, eu trouxe a informação, a minha função aqui é como uma frentista de posto de gasolina, sabe? Um frentista que ele vai lá, coloca o combustível, limpa o teu vidro, ele te dá, deixa o teu carro funcionando de novo. E aí você pergunta, frentista, onde fica tal coisa? E o frentista ainda direciona, ó, é por aqui. Ó, o frentista foi e trouxe tudo. Então agora o que você faz? O frentista fala, é por aqui. Aí você segue o destino. E aí você segue o destino. Então essa é a minha função aqui, de frentista. Eu estou colocando um combustível, ou seja, eu estou trazendo um conhecimento
Eu estou limpando o olhar, né? Assim, o nosso olhar, estou tirando um pouco das lentes que nos foram colocadas e eu estou direcionando, olha, agora é por aqui. Só que algumas pessoas, elas queriam ficar com o frentista, elas queriam não só ficar com o frentista, mas ao mesmo tempo elas gostaram daquele lugar do posto de gasolina e aí elas pegaram a criança delas e ficaram ali, ficaram. Quando você fica no meio do caminho, as distrações te trazem à tona as histórias que você viveu, tudo que você viveu até ali, e aí é um caminho que o cérebro já sabe, o cérebro já conhece esse caminho. O cérebro, ele já traz consigo esse caminho e para o cérebro esse caminho é gostosinho, porque é uma coisa que você já viveu. E aí, como é a época de Natal, as pessoas começam a se reunir, começam a organizar Natal, começam a organizar ceia, começam a organizar isso e aquilo, ou seja, todas as tradições de Natal é relembrada por essa criança de talvez 7, 12 anos que você trouxe à tona. E aí essa criança de 10, 12 anos, ela começa a reviver tudo aquilo que ela vivia lá com os pais, há talvez 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos atrás, entende? Então, quando eu trago à tona tudo aquilo que eu vivia lá atrás, não é nem trazer à tona, é voltar para aquele lugar. O maior perigo é esse, é trazer todo esse conhecimento que nós estamos trazendo a serviço da vida e vocês escolherem voltar lá e ficar lá. Quando eu trago esse conhecimento, é para vocês olharem para a criança, olharem para tudo que foi, trazer um novo significado. Ok, essa criança, o que essa criança traz para mim hoje? Ah, essa criança hoje, ela traz um creminho, ela traz uma pomadinha, olha só, uma pomadinha que me faz curar tudo que foi e olhar e entender que essa criança hoje é a adulta que pega essa pomadinha, passa, ó, a pomadinha, passa na ferida, cura essa ferida, porque hoje eu sou adulta e eu sou responsável por cuidar dessa ferida. Eu sou responsável por acalentar essa criança que foi abandonada. Eu sou responsável por proteger essa criança que foi humilhada e não permitir mais que ela faça isso. Eu me posiciono. Eu pego essa pomadinha e protejo essa criança, defendo essa criança que foi rejeitada e mostro para ela que existem amigos, existem ambiências seguras, confiáveis, que ela não precisa mais ter medo de ser traída. E eu vou cuidando, eu pego essa criança e olha, eu vou cuidando dela, eu vou trazendo o acalento que faltou. Qual amor faltou? Então eu dou esse amor para essa criança. É para este lugar que nós, aqui do alinhamento integrativo, precisamos estar. Por favor, não permitam que as distrações tirem vocês do percurso. Ou pior, te façam voltar lá para o passado e reviver coisas que já não existem. No passado é morte. O que ficou para o passado já foi, não tem vida lá. Não tem vida. Aquela criança de 12 anos, ela não existe mais. Aquele pai, aquela mãe daquela criança de 12 anos, eles não existem mais. Vou me usar como exemplo. Vamos supor que eu tenha ficado no meio do caminho e ativei a minha criança de 10 anos. Os meus pais, a criança de 10 anos, a Suzy de 10 anos não existe mais. O meu pai eu, meu pai de 40, 30 e poucos anos, 40 anos, não existe mais. A minha mãe de 40 anos não existe mais. Hoje eu tenho uma mãe de 67, 68, 67, né, mãe? Eu já não lembro mais se é 67, 67, 68 anos. E hoje eu tenho um pai de 67, 68 anos. Que o quê? Que já viveram muita coisa de lá pra cá, que já têm netas, que já estão aposentados, que já curaram muitas feridas, que já trouxeram clareza, ressignificação para muitas coisas, já, sabe, muitas coisas foram vividas. Então é essa clareza que nós precisamos ter. Muitos de nós que aqui estamos, talvez não tenha mais pai e nem mãe. E aí você volta lá e ativa uma criança de 12 anos, e aí você começa a exigir do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus netos, do padre, do pastor, de sei lá, dos adultos que estão ao seu redor, você começa a entrar num comportamento que quem está ao seu redor tem que fazer o papel de pai e mãe. E não, ó, que pai, eu não consigo segurar pai e mãe. Começa a exigir coisas do que faltou do pai e da mãe. Quando que, lembra que eu já falei em alguma live anterior, essa dívida só vai ser paga por você. O seu pai e a sua mãe já não te devem mais nada. Talvez eles nem estejam mais aqui. Talvez os seus irmãos já não estejam mais na mesma casa que você. E você está lá exigindo talvez os seus filhos. Quando você vê os seus filhos se relacionando, você começa a entrar num joguinho com os seus filhos
daquilo que de algo que foi ativado, que você viveu com os seus irmãos. Então é essa clareza que eu preciso trazer para todos nós nesse dia. Volte para o aqui e agora, volte para o hoje. Hoje é dia 18 de dezembro de 2025. Fala isso em voz alta agora comigo. Fala isso em voz alta. Chame o seu nome em presença. Quem é você? Eu sou fulano de tal, nananana. Fala o seu nome e seu sobrenome. E que dia é hoje? Hoje é dia 18 de dezembro de 2025. Opa, o cérebro vai falar assim, opa, peraí, eu não era criança de 10, 12 anos, agora eu tô em 2025, como assim? É isso que o seu cérebro vai fazer, você entende? Então vai te chamar em presença, te chamando em presença, nesse estado de consciência e presença, você volta para aqui agora, e voltando para aqui agora, você ouve de novo essa aula, essa explicação toda, ouve de novo, e aí deste lugar de consciência e presença, você escolhe fazer de todo o rebuliço, a pomadinha que vai curar a sua ferida, que vai equalizar, porque você é responsável por você. Você é responsável por tratar as dores que veio à tona, por tratar as revoltas, as irritabilidades, o ranço, a ruminação, a murmuração toda que você está trazendo. E quanto mais cansado você fica, se ainda estiver trabalhando, ainda não estiver de férias, quanto mais cansado você fica, mais você reclama. Quanto mais coisa você tem para fazer, mais você arruma bolo. Entende? Então, assim, volta para esse estado de presença, volta para o aqui e agora. Você só tem hoje, dia 18 de dezembro de 2025. O que você precisa fazer hoje? Então, é neste lugar e é deste lugar que eu te convido para essa última semana que antecede o Natal, porque sim, agora falta só uma semana para o Natal. Eu te convido a voltar para esse estado de presença, a pegar a sua criança ferida no colo e você cuidar dela. Você paga as dívidas que até hoje ela está cobrando. Você resolve os bolos que até hoje ela está encontrando. Você é o adulto responsável. É tipo quando você faz com um filho, eu tenho 2 crianças pequenas e eu resolvo os bolos delas, porque eu sou responsável por elas. Então, quando elas fazem algo, eu acolho, eu protejo, porque elas ainda são crianças. Então, faça isso hoje, você com a sua criança, você com você mesmo. Pegue a sua criança no colo, converse com ela, acalente ela, acalme ela. E mais do que isso, tome consciência de que você é responsável por você. Você é responsável por curar tudo aquilo que você fica transferindo para o outro. Ai, porque o outro não fez para mim. Porque o outro não me tratou como eu queria que tivesse me tratado. Porque o outro, nananã, sabe? Sempre o outro, sempre o outro. Larga essas dívidas do outro. O outro não te deve mais nada. É você sobre você mesmo. É você cuidar do que está doendo. É você olhar e falar o que em mim atraiu isso, esse tipo de comportamento do meu cônjuge, esses bolos familiar, porque o Natal vem e vem com ele os conflitos familiares também. E tá tudo certo, toda a família é assim. Então não vem você com a tua criança ali chorona, reclamona, porque ai, só comigo acontece isso, porque comigo, porque pra mim, porque nanana. Não, o alecrim dourado, não é só com você que acontece isso, não. Com todas as famílias acontecem desafios, porque reunir os sistemas familiares, volta lá para as leis sistêmicas, ativa todas aquelas leis, ativa toda aquela desordem, aquela parafernália toda de uma desordem de gerações e gerações anteriores. E quando nós temos consciência, e todos nós que estamos aqui no alinhamento integrativo, hoje temos conhecimento a serviço da vida. E por sabermos, não vamos arrumar bolo, não vamos encurtar os conflitos, vamos cuidar das nossas crianças internas, vamos passar a pomadinha e vamos trazer luz e clareza para aquilo que precisa trazer luz e clareza. Porque até aqui, até o dia 18, já tivemos informações suficientes para nos fortalecer e nos fazer olhar, nos fazer sair de um posicionamento diferente para o Natal. Então esse é o convite. Falta só uma semana para o Natal. E esse é o convite para o dia 18 do nosso alinhamento integrativo. Volte em presença, saia dessa névoa toda que você se colocou diante de tudo que você ouviu até aqui e escolha ser autor, ser protagonista da sua própria história, protagonista do seu Natal. E faça a partir de hoje, nessa contagem regressiva, que falta só uma semana para o Natal, faça deste Natal o Natal mais cheio de paz interna, não externa. Esquece, se as pessoas fora estão fazendo BO, tá tudo, o tiroteio tá pegando, esquece o externo, volta para dentro de si, volta para o teu lugar secreto. Cuide de você nesse Natal, cuide do seu coração, do seu interno, zere as distrações, zere todo o barulho externo. E deste lugar de presença, de alto amor, de autocuidado, eu tenho certeza, estou crendo por você, que sim, não tem errada, não tem errada. Ninguém vai conseguir tirar você desse alinhamento de corpo, alma e espírito. Ninguém vai conseguir destruir a sua paz, porque você, que é adulto e responsável pela sua história, pelo seu coração, não vai permitir que isso aconteça. Eu
declaro, a partir de hoje, céus abertos diante da tua vida. Eu declaro o favor de Deus sobre o teu coração, a clareza e a sabedoria sobre a sua mente. E onde você colocar os pés, o Espírito Santo irá tomar conta de todo o ambiente, neutralizar toda contenda, toda insatisfação, toda murmuração. E você vai conseguir preservar e cuidar do seu coração. Um beijo no seu coração. Eu te espero amanhã para o nosso alinhamento integrativo, dando sequência, nos fortalecendo nessa semana que antecede o Natal. Um beijo, Deus te abençoe.